Olá, crianças, bom dia. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai dar continuidade à aula do nosso capítulo, a partir da página 304, de Geografia. Então, nós vai falar sobre a população urbana e o município. A população de um município é composta por pessoas que vivem no espaço rural e por pessoas que vivem no espaço urbano. Dessa maneira, a população total de um município é formada pela soma desses habitantes. Então, para saber a totalidade de um município específico, não vão somar tão somente as pessoas que moram no espaço urbano, mas também as que moram no espaço rural. Como aqui a nossa Santa Inês, né? Nós vamos somar as pessoas que moram em Santa Inês e os interiores que fazem parte do município de Santa Inês também vão entrar nessa soma. Aqui nós temos um exemplo para vocês, que está na mesma página, 304, que é o exemplo do Brasil, população de alguns municípios no ano de 2010. E aí nós temos 5 municípios em estados diferentes. Nós temos em Minas Gerais, nós temos em Goiás, Santa Catarina, Amazonas e São Paulo. Observem que o primeiro exemplo, ele tem em Alpercata, Minas Gerais, ele é muito inferior ao número de habitantes de São Paulo, no estado de São Paulo, né? Na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Há uma diferença bem significativa no número de habitantes. Então, no total de habitantes da primeira cidade, que é Alpercata, em Minas Gerais, nós temos a população rural de 1.512 e nós temos a população urbana de 5.660 pessoas. E aí nós temos o total de 7.172 pessoas. Lá em São Paulo, que é a última cidade, nós podemos observar um número bem significativo, bem grande de pessoas que habitam na população urbana, na área urbana, e a população de pessoas que vivem desculpem, vou colocar pela ordem. O número de pessoas que vivem na parte rural e o número de pessoas que vivem na parte urbana. Então, vai dar um número bem elevado de pessoas que vivem nessas respectivas cidades. Por que isso é importante? Através desses números, nós vamos ter um entendimento maior de quantas pessoas habitam ali, óbvio, mas também a gente vai saber, os nossos governantes vão saber quantos recursos podem ser enviados para aquela determinada cidade, a partir do número de habitantes. Recursos voltados para a saúde, recursos voltados para a infraestrutura e tantos outros que são necessários. É a partir do número de habitantes que esses recursos, principalmente o dinheiro, é enviado a partir, para aquele município, ele é enviado a partir do número também de habitantes que moram ali naquela determinada área, naquele determinado município. Na página seguinte, 305, nós temos uma parte bem importante também, que existem interiores, ou melhor, existem cidades em que a parte rural, o número de habitantes da parte rural é maior do que a parte urbana. É difícil de encontrar, sim, mas existe, porque na sua grande maioria, a população que mora na parte urbana é bem maior do que o número de habitantes da parte rural. Então, fala assim, a maior parte dos municípios brasileiros, a população urbana é mais numerosa que a população rural. Segundo ponto, muitas pessoas deixam o campo para viver nas cidades em busca de melhores oportunidades. Por isso que a grande maioria da parte urbana da cidade tem mais pessoas, porque lá eles vão buscar melhores oportunidades para viver. Emprego, estudo, não é? Vão procurar melhor. E, geralmente, são nesses grandes centros urbanos que a gente encontra isso. Cursos de aperfeiçoamento,
não é tudo a parte voltada para a educação, de emprego e tudo mais, a gente pode encontrar mais oportunidades e uma maior diversidade na parte urbana. Então, existem poucos municípios em que a população rural é mais numerosa que a população urbana. Veja um exemplo a seguir. Tem esse exemplo aqui dessa cidade de Itaquira, no Mato Grosso, não é? Ela é maior, a parte rural é maior do que a parte urbana. A parte rosa é o número de habitantes da população rural. E a parte laranja, amarela, é o número de habitantes da parte urbana. Olha só, na parte rural existem 7.036 pessoas. Já na parte urbana existe 4.442 pessoas, isso no ano de 2010. É muito difícil encontrar? Sim. Mas existem essas cidades, como exemplo dessa, em que a parte rural é maior do que a parte urbana, no número de pessoas. Na página seguinte, nós temos, ou melhor, na página 308, nós vamos saber um pouquinho mais a respeito do modo de vida no espaço rural e no espaço urbano. Tanto as pessoas que moram no campo, quanto as que moram na cidade, elas desempenham diversas atividades no seu dia a dia, como trabalhar e estudar. Na primeira parte, que é da 308, nós vamos ver o modo de vida das pessoas que moram na parte rural. Não é? Então, a gente já observa, só de observar, a gente já pode perceber de que se trata, né? Se é um espaço rural ou se é um espaço urbano. Então, nós podemos observar que é rural porque existem as plantações, existem ali os animais, as florestas, né? Na primeira imagem, nós temos a imagem desse trator que está arando a terra, preparando a terra para o plantio, né? E aí tem uns exemplos do que acontece das pessoas que moram, como que elas vivem, né? Como é o seu dia a dia. Então, as pessoas que moram no campo, geralmente, né, elas acordam cedo, elas vão fazer suas atividades, né, como o plantio, a colheita e cuidar dos animais. Na segunda imagem, nós temos uma plantação, não é? Então, as pessoas trabalham na agricultura, na pecuária e no extrativismo. Essas atividades, elas são influenciadas pela temperatura do ar e pela ocorrência de chuvas. Na última imagem, nós temos pessoas que vivem também no campo, não é? E elas têm mais contatos com a natureza. Os recursos da natureza atraem muitas pessoas, inclusive as que moram da cidade. Eu vou para o campo porque eu quero sair dessa bagunça, dessa zoada, eu quero um lugar mais tranquilo. Aí elas vão para esse lugar para relaxar, para descansar mais, por conta desse ar que o interior tem. Na página seguinte, nós vemos o modo de vida, que é a 309, a página 309, o modo de vida das pessoas que moram nas cidades. Na primeira imagem, a gente observa já de cara onde essas pessoas estão, não é? Que é no cinema. Não é? Então, nas cidades, as pessoas costumam se divertir nos cinemas, nos shoppings, nas lanchonetes, não é? Elas estão sempre fazendo atividades que geralmente não tem no espaço rural. Também nós podemos observar uma imagem bem significante que ocorre muito no espaço urbano, que são pessoas que estão ali no transporte público, não é? E, em especial, aqueles que estão no ônibus. Então, as pessoas que vivem nas cidades não moram perto, geralmente elas não moram perto dos seus locais de trabalho ou onde elas estudam. Por isso, elas precisam acordar bastante cedo para se deslocarem a tempo de chegar no local desejado, seja de trabalho, seja de estudo. Na última imagem, nós temos, nas cidades, existem opções de trabalho na indústria, no comércio, na prestação de serviço, como hospitais, oficinas mecânicas, escolas, bancos e muito mais. Então,
é uma diversidade maior, um campo maior de trabalho na zona urbana, por isso que geralmente existem mais pessoas, porque, como foi dito anteriormente, existe uma maior oportunidade de trabalho, de emprego, de uma vida melhor, de se viver melhor no que diz respeito a isso, a ganhar bem, a viver bem, geralmente são nas grandes cidades que as pessoas podem encontrar essa oportunidade. Tá certo? Eu vou passar para vocês agora, nesse momento, as páginas correspondentes às atividades da aula que a gente teve, tá? Então, vocês vão fazer atividades que estão na página 304, na página 305, 306. Algumas aqui são atividades bem pequenas, tá? Então, dá para vocês fazerem sem nenhum problema. Na página 307 também tem. E a página 310. Bons estudos e fiquem bem.